Meus amigos, eu às vezes, confesso, sou um bocadinho matreiro e agora decidi pôr à prova a cultura geral de quem vem até Vila Nova de Cerveira. Ou é de cá, ou de perto. Não, eu não sou, deixam-me estar aqui. Permitem. Eu sou de Caminha. É de Caminha, é aqui pertinho. Ora bem, Cerveira está na margem esquerda de que rio? Do Rio Minho. Muito bem. Quantas freguesias é que tem o concelho? 15. 15. Continuamos. Como é que se chamam as ilhas que estão em frente a Vila Nova de Cerveira? Amor e Boega. E a senhora é uma senhora de muito amor? Eu sou. Olha, tenho aqui o amor ao lado de mim, já viu? Ora, muito bem. Já vamos falar disso. Qual é o outro nome que é chamado também a Vila Nova de Cerveira? Chiquita. Ai, esse não sabia. Também... Vila Chiquita. E a Vila das Artes também? Também, mas antes de ser Vila das Artes, Ele ensina-me. Vila Chiquita. E Chiquita porquê? Chiquita porque é uma vila que é muito amiga daqui de Goião, das pessoas que estão do lado de lá. E eram chiquitos uns com os outros. Ora, muito bem. Júlio Isidro e Sónia Aruz, isto é só aprender. Vocês vivem cá? Vivemos aqui mesmo, no centro, estamos aqui. Como é que é a qualidade de vida de quem vive aqui? É uma ótima qualidade. Nós temos aqui uma qualidade, como em poucos sítios há. Pode correr por aí fora que não encontra terra com qualidade como esta. Isso é o quê? O nosso rio, o nosso arvoredo, a nossa saúde aqui, isto é só saúde. Esta belíssima praça. Praça, tudo quanto que existe. O monte, a Feira da Encarnação. É que depois tem esta mistura entre o rio, o património, o monte, as boas gentes, boa comida, não falta cá nada. Nada, e aqui é a terra da boa lampreia, do bom sábel, e da boa aposta, e dos bons biscoitos de milho, tudo. Mas será que não há um defeito em Vila Nova de Cerveira? A senhora disse lá. Ela já quer que eu diga isso e eu não vou dizer nada. Não há. Não. Diga lá. Há virtudes em Cerveira. Só há virtudes e pessoas virtuosas. Quem vier a esta terra sai daqui encantado. É, não é? Até a RTP pôs cá a tenda. É verdade. É verdade, o que eu pessoalmente agradeço e dou um louvor muito grande à RTP por ter vindo a Vila Nova de Cerveira mostrar o que é de bom do Minho. Agora vamos fazer uma troca de galhardetes. Sabe que isto aqui é recíproco. É um prazer grande para Cerveira receber a RTP, mas para a RTP é um privilégio ainda maior divulgar Vila Nova de Cerveira, percebe? Por isso, pronto. Amigos, estamos chiquitos. Chegamos Chiquita, olha como aprendeu que isto que é a terra de Chiquita. Sou um rapaz que aprende facilmente. Associa a vista também à ótima gastronomia. Dona Lourdes, não tem vergonha de fazer as coisas tão boas? É o meu dever, é a minha função. É, não é? Associada à simpatia. Vou convidá-la para sentar, pode ser? Então vá, sente-se um bocadinho, por favor. Geralmente está sempre aqui a cozinhar e eu vou-me sentar aqui ao seu lado. Vamos lá então explicar que pratinhos é que preparou para nós. Ora, temos aqui o bacalhau alagareiro, que é grelhado. Depois com legumes salteado, batatinha a morro, um ovinho cozido. Saudável. E com azeitinho e alho quente. Azeitinho da terra. Da terra. Muito bem. E depois ali. Depois temos ali a postinha à mirandesa, que é grelhada. E também com grelos e batatinha a morro e legumes. E um bocadinho de azeite quente. Eles estão por baixo, não é? Estão a fazer é a caminha da posta. Sim. Ela estar bem deitadinha. É sim, senhor. Muito bem. Agora fala um pouquinho de si e já voltamos aos pratos. Cozinhar há quanto tempo? Eu cozinho há bastantes anos, mas assim especificamente não
Não sei dizer. Já nem tem conta, não é? Bastante. Quando nasceu já vinha com a batedeira na mão ali. Ainda não, mas quase de seguida. E aqui na Casa das Velhas, está há quanto tempo? Casa das Velhas vai a caminho de 7 anos. Casa das Velhas é um nome bem particular, portanto, diz a história que seriam 2 senhoras de idade que viveriam aqui, não era? 3 senhoras. 3 irmãs, e viviam 3 senhoras e um padre. Porque isto antes acolhia, pronto, havia ali no Monte do Espírito Santo uma capela e ficavam aqui na Casa das Senhoras, que eram umas senhoras solteiras. Eu sei que a senhora vive aqui. O que é que... Nós estamos a falar de Cerveira, estamos a convidar os portugueses e toda a gente que está a ver além fronteiras para vir até Cerveira. O que é que acha que é mais bonito na sua terra? Eu acho que é tudo. É tudo bonito, pronto. Também acho que sim. Mas assim, se pudesse eleger, olha, vem a Cerveira, tem que ver isto e tem que ver aquilo. Sim, principalmente aqui para cima, para o monte, tem um viado, que tem uma vista panorâmica muito bonita. Sim. E Por exemplo, eu ouvi dizer que a Igreja Matriz também era muito bonita. também é muito bonita. Temos dentro do castelo a Misericórdia, que também é antiga, também é muito linda. Muito bem. Pronto, que eu também vivi lá há muitos anos, foi lá que eu nasci. Ora, esse é o seu berço, não é? É. Já ficámos então aqui com algumas sugestões. Voltamos à comida. O que é que se come mais por aqui? Além da boa carne, do bom bacalhau? Olha, nós temos polvo, temos peixinho fresco, Lampreia? lampreia no tempo, sábio, Qual é o tempo da lampreia? de janeiro a abril. Muito bem. Portanto, de janeiro a abril pode vir cá comer uma boa lampreia. E o que é que gosta mais de confeccionar? Tudo lhe corre bem? Eu gosto de fazer assim. Nunca lhe correu mal um prato? Às vezes. Corre mal, repete ou dá-lhe a volta. Certo? Às vezes dá para dar a volta, outras vezes não. Mas é irrepetível, não é? É verdade. Muito bem. Dona Lourdes, gostei muito de falar consigo. Vamos acabar com Chinchim, a Vila Nova de Cerveira, pode ser? Está certo. Muito bem. Portanto, vamos brindar à saúde de Cerveira e também à sua. Eu acho que vai ficar, no fim deste programa, completamente seduzido em relação a uma visita a esta terra que tão bem recebe, entre o rio, entre a serra e as boas gentes. Dona Lourdes, Chinchim, à nossa e à sua. À esquerda do Rio Minho, que está plantada a Vila Nova de Cerveira. E é dentro do Rio Minho que nós nos encontramos. Não propriamente dentro, mas sim no Aqua Museu, um espaço que quer privilegiar uma viagem muito particular. Carlos Antunes é o diretor e vai fazer favor de me explicar o grande propósito deste museu. Bom, o grande objetivo do Aquamuseu é, por um lado, divulgar o património natural da bacia hidrográfica do Rio Minho e também manter viva a memória de uma atividade que ainda é importante aqui na região, que é a pesca artesanal. Então, dentro do aquário, quando se inicia esta viagem pelo Rio Minho, que vai desde a nascente até à foz, né, tentando representar cerca de 330 km de rio, começa-se nas zonas das nascentes, onde se encontram os salmonídeos, nomeadamente as trutas, e depois passam-se por um aquário onde já existe alguma vegetação, onde temos os caules e as bogas, e numa zona com os migradores representados por uma zona onde há barragens, nomeadamente antes de chegarmos a Melgaço, e ao longo deste percurso, ao descer o rio, damos sempre importância à descrição de determinado tipo de espécies, nomeadamente que causam impacto sobre o meio natural, que nós designamos de espécies exóticas e que são introduzidas, e no Rio Minho já existem quase 50% das de água doce são exóticas, e podemos ver os pimpões, as tencas, que são espécies que já existem, vivem aqui há alguns anos no Rio Minho, não é? É um autêntico mergulho no Rio Minho. Exatamente, a ideia é um pouco essa, não é? Era conhecer. Depois há espécies que mesmo da água doce são apreciadas pelos pescadores desportivos, como é o caso do axigã, embora seja um predador, portanto uma espécie que veio do continente americano, e outros da China, como a carpa, por exemplo. Portanto, há aquários que são um autêntico, representam a globalização, não é? Portanto, da China, da Ásia, portanto, da Europa e da América. São aquelas questões muito práticas que depois quem está lá em casa e vem cá a Vila Nova de Cerveira quer saber se está aberto todos os dias e em que horário. Está aberto da terça a domingo, portanto fecha exclusivamente à segunda-feira, e das 10 às 12h30 e das 2 às 18h. Dr. Carlos Antunes, muito obrigado pela sua disponibilidade. Foi um autêntico mergulho no Rio Minho. Vou-me sentar aqui, que isto praticamente vocês vão ficar com esta imagem que eu estou assim confundido com os peixinhos. Ilha dos Amores e da Boega, que ficam exatamente em frente a Vila Nova de Cerveira. Mergulhe connosco nesta terra de encanto.